Olá! Conversaremos agora sobre a demonstração de fluxo de caixa, mais especificamente sobre a demonstração de fluxo de caixa com o uso do método indireto, o método que partimos do resultado, efetuamos ajustes para a partir daí encontrar o movimento de caixa, mas essencialmente com uma abordagem prática a partir de um exemplo, onde nesse exemplo podemos calcular o movimento de caixa com o método indireto e a partir daí discutir suas relações com as outras visões contábeis, a visão do patrimônio contida no balanço e a visão do resultado contida na demonstração de resultado. Nessa nossa aula, temos então dois objetivos. Entender a visão do caixa pelo método indireto, em um exemplo prático, e nesse exemplo compreender a integração entre as visões de patrimônio, do balanço patrimonial, de resultado, da demonstração de resultado, e de caixa, nesse caso, um caixa construído pelo método indireto. Para poder aplicar os conceitos, então considere o exemplo de uma empresa. Essa empresa tem esse balanço inicial, quer dizer, formado por 120 no caixa, 160 em clientes, 90 em estoques, com ativos totais iguais a 370, mais 80 em fornecedores, 260 em capital e 30 em resultados acumulados, o que perfaz uma soma aí de passivos e patrimônio líquido também de 370. Agora considere que essa empresa tenha vendido 80 em valor de receita de vendas aí, recebendo 50% à vista, logo 50% a prazo. Nessa venda, reconheceu 45 como custo das vendas, então CMV, custo das mercadorias vendidas. Pagou 30 a fornecedores e recebeu 50 de vendas anteriores. Se vamos apresentar as visões tanto do resultado quanto do caixa, a visão do resultado é o confronto entre receitas e consumos. Se das receitas eu subtraio os consumos, eu chego no resultado. E a partir daí, sob a ótica da competência dos exercícios ou do período, eu reconheço no período que eu vendi as receitas e no período que eu consumi os consumos, independentemente de terem sido pagos ou recebidos. E aí o que é que o enunciado nos traz? Nos traz que vendemos 80, logo as receitas são iguais a 80, consumimos o custo das vendas, aquela parte das mercadorias entregue aos clientes sob a forma de custo de CMV, que foi 45. Então, com isso, se vendemos 80, se consumimos 45, vamos ter um resultado, a diferença seria de 35. Então, reconhecemos um lucro igual a 35. Se vamos além e vamos tentar construir a visão do caixa, nesse caso específico, o caixa pelo método direto, que considera entradas e saídas, aí vamos ter então que identificar as entradas, as saídas e a partir daí encontrar o movimento de caixa. As entradas podem ser as do período ou as de períodos anteriores, já que agora estamos olhando o movimento de caixa, recebimentos e pagamentos, ingressos ou desembolsos, independentemente de quando foram. E as saídas também, do período ou de períodos anteriores, estão sendo pagas agora. Nesse caso, o que é que o enunciado diz? Que vendemos 80 recebendo 50% à vista. Logo, 50% de 80 é 40. Então, botamos no caixa, tivemos uma entrada do período no valor de 40. Adicionalmente, é dito que de períodos anteriores recebemos 50. Logo, eu vou ter que considerar essa entrada de períodos anteriores igual a 50. Vou ter saídas de quanto? Ele não fala em compras e pagamento dessas compras do período, mas ele fala em pagamento de compras feitas em períodos anteriores. Pagou 30 a fornecedores. Então, se eu considero essa saída de períodos anteriores no valor de 30, eu tenho então que as entradas totalizaram 40 mais 50, 90, as saídas totalizaram 30, o que permite registrar um movimento de caixa igual a 90 menos 30, um movimento positivo igual a 60. Então, que visão de caixa é essa? Essa é a visão do caixa pelo método direto,
que considera as entradas e as saídas, independentemente se foram associadas a esse período ou a períodos anteriores. Agora, se nós vamos adiante e tentamos fazer uma construção do caixa com o método indireto, o que é que esse método indireto fará? Ele partirá do resultado e, a partir daí, promoverá ajustes em relação ao resultado. Nessa situação, nós já havíamos calculado o resultado, o confronto de receitas e consumo, igual a 35. Então, para obter o movimento de caixa, eu vou precisar efetuar ajustes. E esses ajustes, o que é que podem envolver? Podem envolver o reconhecimento do estorno da depreciação. Então, o que é a depreciação? É um consumo reconhecido para a obtenção do resultado, mas não é desembolsado. Daí eu posso fazer o estorno disso aí, eu somo para poder encontrar o movimento do caixa. Mas eu também preciso considerar os impactos aí das variações associadas às contas patrimoniais, às contas do balanço. Então, quando eu faço essas considerações, aí eu posso, a partir do resultado, incorporando ajustes, chegar no movimento de caixa. Essas variações das contas patrimoniais implicam a necessidade de comparar o antes com o depois, ou seja, o nosso balanço inicial com o balanço final, incorporando as informações apresentadas. E é isso que nós precisamos fazer para, a partir daí, calcular as variações para incorporar nos ajustes. Se vamos então, a partir das informações apresentadas, projetar, calcular os saldos finais, aí vamos ter que fazer isso para todas as contas não envolvidas no caixa, já que é o caixa que estamos projetando, e também não envolvidas no resultado acumulado, já que o resultado do período eu já tenho. Ao somar o resultado do período ao que eu tinha no saldo inicial do resultado acumulado, eu chego no saldo final. Então, a projeção dessas duas contas ela é desnecessária. Mas das demais, eu vou ter que incorporar os efeitos. E quais são os efeitos? No primeiro momento, é dito que vendemos 80, 50 à vista, vem para o caixa, o efeito do caixa nós já encontraremos aí por chegada. Mas se 50 veio para o caixa, eu vou ter que considerar a incorporação de 50% de 80 ou 40 lá nos valores a receber de clientes. Mais adiante, ele fala que reconheceu 45 como custo das vendas. Então, se ele reconheceu 45 como custo das vendas, isso quer dizer que eu retirei esse valor do meu estoque. Logo, essa informação, a daqui veio para aqui, essa informação ela vai afetar o valor do nosso estoque. Se mais adiante ele diz que eu paguei 30 de fornecedores, eu vou ter que considerar, então, subtraindo esse valor do saldo que eu devia a fornecedores, devia 80, vou ter então que reconhecer o pagamento de 30. E se eu recebi 50 de vendas anteriores, então eu vou reduzir o meu saldo de clientes no valor de 50 para incorporar, na verdade, essa informação. Assim, se eu quero encontrar os saldos finais, bastaria incorporar as informações que foram dadas. Se eu tinha 160 em clientes, somo 40 e tiro 50, chego no saldo final de 150. Se eu tinha 90 em estoques, tiro o consumo de 45, chego no saldo final de 45. E se eu tinha 80 fornecedores, paguei 30, vou ter um saldo final de 50. O valor do capital não é alterado, eu posso incorporar, e a variação de resultado acumulado eu tenho pelo cálculo que fizemos aí do resultado, mas que vai ser base da nossa projeção. Com isso, como o capital não altera, a variação seria nula, quer dizer, não nos interessa, aí eu posso então calcular as variações. Ora, se eu passei a ter 150 em clientes e antes eu tinha 60, a variação é de menos 10. Se eu passei a ter 45 no estoque, o saldo inicial era 90, eu passei a ter então a variação de menos 45. E se eu passei a ter 50 no saldo final de fornecedores contra 80 no saldo inicial, a variação é de menos 30. Bom,
Se eu começo a tentar entender o impacto dessas variações sobre o capital de giro, aí eu preciso me lembrar que, em relação à conta de ativos, uma ampliação de um ativo é um investimento nesse ativo. Logo, eu vou estar tirando o recurso do meu resultado, encaminhando para esse ativo, impactando negativamente o caixa. Nesse caso, variações em contas de ativo têm o sinal trocado para a composição do efeito sobre o caixa. Já as contas de financiamento, não. Quer dizer, se amplia um financiamento, se uma conta de financiamento, seja elas passiva obrigações ou capitais próprios, patrimônio líquido, ela amplia, quer dizer, mais recurso foi para o caixa, o sinal se mantém. Então, quando nós fazemos isso, aí eu preciso inverter os sinais das variações dos ativos para entender o efeito sobre o capital de giro. E nesse caso, o que é que eu teria? Trocando os sinais das variações dos ativos, menos 10 fica mais 10, menos 45 fica mais 45, e mantendo o sinal das variações dos passivos. Então, quando eu faço isso, eu posso verificar qual é o efeito agregado de tudo isso. Simplesmente eu poderia obter a soma. Ao somar, eu encontraria que os efeitos totalizariam mais 25, a diferença aí positiva de 25, e esse efeito corresponde a uma parcela do ajuste que vamos ter que incorporar na nossa demonstração de fluxo de caixa pelo método indireto. E aí, então, quando voltamos às nossas considerações, se eu já tenho um resultado de 35, nesse caso, considerando as variações das contas patrimoniais, eu tenho que considerar um ajuste de mais 25. Logo, se o resultado era 35, se os ajustes são mais 25, o meu movimento de caixa seria de mais 60. Obviamente, é o mesmo valor que aquele que encontramos pelo método direto. Com isso, a gente também pode conferir se esse valor encontrado por nós, de fato, permite integrar as três demonstrações. Por quê? Sob o ponto de vista do balanço patrimonial, eu tinha um balanço inicial, eu projetei o balanço final, quer dizer, as contas. A partir daí, eu sei que o resultado, na visão do resultado, eu encontrei lá na demonstração de resultado um valor para o resultado igual a 35. Logo, se eu tinha um saldo inicial de resultado acumulado de 30, considerando a variação, ele vai para 65. Capital, nada é dito que tenha alterado o capital, permanece no mesmo valor de 260. E a partir daí, se eu somo obrigações com patrimônio líquido, eu chego num total de passivos e patrimônio líquido de 375. Por definição, o total de cá tem que ser o total dos investimentos ou ativos. E aí, numa conta de chegada, eu descubro por aqui quanto é que eu deveria ter no meu saldo final de caixa. Se eu preciso ter uma soma de 375, se eu já tenho 150 e 45, quando eu subtraio, eu descubro que esse saldo final de caixa deveria ser de 180. Aí eu posso fazer a conferência, onde, lá na nossa demonstração de fluxo de caixa pelo método indireto. Então, se eu vou fazer isso, quer dizer, pelo método indireto, também pelo método direto, tanto faz. Eu sei que o movimento de caixa foi encontrado no valor de 60. Eu tinha um saldo inicial de caixa de 120. Logo, se eu somo o saldo inicial de 120, eu devo ter um saldo final de 180. Esse saldo final coincide, confere com o valor que obtivemos aqui. Logo, estamos evidenciando a integração das três visões, a visão do patrimônio, o que eu tenho, a quem eu devo, quanto nos sobra, a visão do resultado, se estamos ficando mais ricos ou menos ricos, e a visão do caixa. Quer dizer, essa integração a gente consegue ver de maneira muito clara quando usamos, notadamente, a construção da demonstração de fluxo de caixa pelo método indireto. Com isso, esperamos ter alcançado os objetivos pretendidos para a nossa aula, que envolviam entender a visão do caixa pelo método indireto em um exemplo prático,
compreender a integração entre as visões do patrimônio, do resultado e do caixa. Bons estudos!